Muito bem, vamos agora estudar Gênesis capítulo 9. Gênesis 9 da palavra de Deus. Vamos lá, então. 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, exatamente as palavras ditas a Adão e Eva foram faladas para Noé. Porém, Adão e Eva fracassaram. Eles fracassaram e a sua descendência foi dizimada no dilúvio. E agora Deus recomeça com Noé e com seus filhos. Agora eles têm a tarefa de serem fecundos, se multiplicarem e encherem a terra. A Bíblia diz assim: tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. Então aqui Deus colocou um temor, nos animais para se submeterem ao ser humano. O que o homem, o ser humano e os animais, eles se alimentavam do quê? Até o dilúvio. Ervas, fruta, as frutas das árvores, era o alimento deles. Depois do dilúvio, tudo que se move e vive servirá de alimento para tanto o homem como para os animais. Então aqui Deus muda a alimentação do homem, do ser humano. É mudada. Eles não se alimentam apenas de vegetais, de frutas, mas agora de carne também. Tanto o ser humano quanto os animais. Então, ele fala no versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, olha que interessante, né? Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Você sabia que essa questão da prisão perpétua, da morte que existe, por exemplo, até hoje nos Estados Unidos, prisão perpétua, a morte na cadeira elétrica, injeção letal, quer dizer, a pessoa escolhe ali a forma que vai morrer, o corredor da morte, são prisões que estão baseadas nas leis de Noé. Você sabia que os países que têm a pena de morte, o crime é quase zero, quase não tem crime? Sabia disso? Porque as pessoas, elas têm medo de que com o sangue que elas derramam, o seu sangue também será derramado. Interessante, né? E ele fala no versículo 8, e falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, Deus colocou o seu arco nos céus. Deus faz uma aliança agora com os seres humanos, Deus fez uma aliança com eles e Deus prometeu que nunca mais a chuva inundaria a terra como inundou no dilúvio. Então é uma aliança que Deus fez com os homens. E as 7 cores do arco celeste representam os 7 dias da criação. E aí é interessante eu destacar também o que Pedro escreveu na sua segunda carta, 2 Pedro capítulo 3, no versículo 7. Ele fala assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha só que interessante, Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha só que passagem forte, Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão.
Olha só. Então, Pedro nos ensina que, de fato, a terra não será mais destruída pela água, mas sim pelo fogo, né? Pelo fogo. Então, o mundo não vai mais acabar em água, como aconteceu no dilúvio. O mundo vai acabar um dia pelo fogo, como diz a palavra de Deus. E para encerrar, os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Então, é muito forte, né, essa passagem bíblica. É muito profunda, é muito forte. Minha amiga, meu amigo, toda a humanidade vai vir desses três filhos de Noé, né? Cada um ofereceu o seu sacrifício a Deus. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a origem das nações, tá? Nós vamos falar desses três filhos de Noé, né? Onde um foi para a Europa, o outro a Ásia, o outro foi para a África. Então no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Que Deus abençoe a todos vocês.